Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Nós vamos falar dos outros 4 grupos de animais cordados, né? Nós vamos falar dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos. Vamos lá. Então aqui tem um cladograma, né, mostrando justamente essas subdivisões, essa escala evolutiva, né, até chegarmos aos dias atuais. Então está destacado aí, né, o tetrápoda, né, vocês podem ver que está em amarelinho aí, justamente porque é a parte que nós vamos ver hoje, né? Então nós temos um grupo aí que é representado pelos anfíbios, certo? Nós temos aí 3 subdivisões, né, a poda, o rodela e os anuros, e nós temos a outra classe, aliás, o outro grupo, né, que é representado pelos mamíferos, pelos répteis, pelas aves, certo? Por que há essa diferença? O que mudou aí desse quadrinho verde que vocês estão vendo, que é onde tem os anfíbios, para esse quadrinho azul, que é onde tem essas outras 3 classes? A diferença aí, a questão de diferenciação na escala evolutiva foi justamente a presença do amínio, ou nós vamos chamar, por exemplo, nos répteis, de ovo amniótico, né, que é um ovo protegido por uma casca, particularmente uma casca calcária. Então essa foi a principal característica evolutiva, né, daí o nome amniota. Primeira classe que nós vamos ver são os anfíbios, né? Então os anfíbios, ele tem vida larval aquática, né, com respiração branquial, mas tem um estágio adulto em terra firme, né? Então há essa diferenciação, daí o nome da classe, né, anfíbio, justamente por causa esse duplo estágio, um estágio larval aquático e um estágio adulto em terra firme. E aí tem subdivisões, nós vamos ter os anuros, né, que são representados principalmente pelos sapos, rãs e pererecas. Anuro justamente porque não possuem cauda na fase adulta. Nós vamos ter os rodelos ou caudados, representados principalmente pelas salamandras, né, que possuem 4 pernas e uma cauda alongada. E nós vamos ter também os ginofionos, né, que são representados principalmente pelas cobras cegas ou cecílias, né, que tem um corpo cilíndrico, alongado e destituído de apêndices, certo? Aqui tem uma foto mostrando aqui no primeiro momento uma cobra cega, no meio aí um sapo, né? E amarelinho aí com pintas amarelas nós vamos ter uma salamandra. Então, os anfíbios, eles possuem glândulas produtoras de muco na pele justamente para lubrificação, certo, da pele, permitir as trocas gasosas, permitir a execução da respiração cutânea, né, que ocorre por meio da pele, a troca gasosa. Tem uma pele colorida, né, com função de camuflagem. Algumas espécies secretam veneno pela pele, né, daí apresentarem alto risco. Anuros e salamandras adultos, né, são carnívoros. No caso das cobras cegas, elas são predadoras principalmente de minhocas e insetos, né? Eles são animais, os anfíbios são dioicos, ou seja, têm sexos em organismos separados, a maioria é ovíparo, né? Há o processo de fecundação e a produção de ovos, e a fecundação ela é externa, ou seja, ocorre fora do corpo da fêmea. Na época de reprodução, né, os anuros machos, no caso dos anuros, né, eles vocalizam, ou seja, ele faz toda aquela cantoria, vocês já devem ter ouvido os sapos, né, nas lagoas fazendo aquele barulho. Ali nada mais é do que para atrair as fêmeas, né, e formar o que nós vamos chamar de amplexo nupcial, ou seja, aquele abraço, certo? Aquele abraço que o sapo macho faz com a fêmea, né, justamente para que ocorra a cópula, né? Justamente aqui nós estamos vendo, ó. Isso aqui é o amplexo nupcial, certo? Aqui mostrando o primeiro estágio, né? No caso dos ovos, e aqui os girinos, né? Então a gente percebe que no caso dos anuros, tem esse nome de não possuir cauda, mas ele não possui cauda apenas na fase adulta. Na fase larval ele possui cauda. A maioria dos anfíbios possuem larvas dotadas de brânquias, né, que desaparecem e surgem os pulmões. Então, na fase larval, na fase aquática, eles têm brânquias, na fase de terra firme, na fase adulta, eles têm pulmões. No caso dos girinos, há regressão total da cauda, né, e surgimento das pernas.
Em certas espécies de salamandras, né, que vivem permanentemente na água, elas não sofrem metamorfose. É um tipo de processo, né, o fato de elas não sofrerem metamorfose é um tipo de processo chamado de neotenia. Enquanto que em algumas espécies de salamandra, né, os machos eliminam um pacote gelatinoso que contém espermatozoide, que esse pacote é sugado pela cloaca da fêmea. Né? No caso das Ginofiona, eles têm fecundação interna com cópula, ou seja, o espermatozoide cai direto na cavidade reprodutiva da fêmea. O macho introduz parte da cloaca dele na cloaca da fêmea, certo? A segunda classe aqui, os répteis, né? A reptilia. O corpo é recoberto por uma espessa epiderme, né, de queratina. Possuem pulmões bem eficientes. Aí nós temos aqui os esquematos, né, que são representados principalmente pelas serpentes e pelos lagartos. Nós temos os quelônios, né, representados pelas tartarugas, tanto a tartaruga marinha quanto a de água doce. Nós temos os cágados e os jabutis. Nós temos também os crocodílios, né, que são representados pelos crocodilos, os gaviais e os jacarés. E os rincocéfalos, né, que são representados principalmente aí pelas tuataras. Aqui um exemplo, mostrando na letra A uma cobra cascavel, na letra B um camaleão, né, na letra C uma tartaruga marinha, na letra D um jacaré e na letra E a tuatara. São animais de sangue frio, ectotérmicos, ou seja, o metabolismo dele é que produz energia para que ele mantenha o corpo relativamente aquecido, certo? Eles são ectotérmicos, daí serem chamados de animais de sangue frio. É um tipo de processo, né, que eles aproveitam para aquecer o corpo. A maioria são dioicos e ovíparos, ou seja, têm sexos separados e originam ovos. Os espermatozoides eles são eliminados, né, na cloaca da fêmea durante a cópula. Há uma fecundação interna e o seu desenvolvimento é direto, não há estágio larval. O ovo amniótico, né, foi a principal novidade evolutiva a partir dos répteis, que no caso dos anfíbios não tem, certo? Então isso daí é a principal novidade evolutiva a partir dos répteis, que é protegido por uma casca membranosa calcária. Né? No caso, o embrião ele forma estruturas extraembrionárias. Que estruturas são essas? O saco vitelínico, o amínio e o alantoide. Né? Como vocês podem ver aqui na letra A, nós temos aqui a postura, né, de ovos por uma tartaruga. E aqui a eclosão, né, na letra B. No caso das aves, né, a pele das aves ela apresenta formações epidérmicas bem características, que nós chamamos de penas, né, que formam-se no interior de folículos. Tem uma glândula chamada uropigiana, que secreta líquido gorduroso, que é justamente responsável por fazer o processo de lubrificação dessas penas e realizar o impedimento, né, do fato das penas se molharem. Eles são dioicos e ovíparos, têm sexos separados, né, e produzem ovos. Seu desenvolvimento ele é direto, não há estágios larvais, a fecundação interna, né, ocorre dentro do corpo da fêmea. No caso da maioria dos machos, eles não possuem órgão copulador, né? A fecundação ela ocorre por justa posição da abertura das cloacas. A maioria das aves apresenta dimorfismo sexual. O que é esse dimorfismo sexual? É o fato de que há diferenças morfológicas entre a fêmea e o macho. Geralmente nós vamos ter uma fêmea aí de um tamanho bem maior, certo? E por outro lado, os machos possivelmente, na maior parte das espécies, apresentam penas bem mais vistosas, de cores mais chamativas, justamente para o fato de eles terem que fazer a corte, né? Conquistar a fêmea, como nós podemos ver aqui no caso do pavão. Né? Isso daí faz parte do dimorfismo sexual, faz parte da atração que os machos têm que exercer para a conquista da fêmea. E aí chegamos à última classe dos mamíferos, né, que são dotados de glândulas mamárias, tem o corpo total parcialmente coberto por pelos, tem dentes diferenciados, né, no caso incisivos, caninos, premolares e molares. Há a presença de um diafragma, né, que vai separar a membrana dermomuscular do tórax e do abdômen. Nós vamos ter os monotremados, né, que é constituído principalmente pelos ornitorrincos e equidnas. São ovíparos encontrados apenas na Austrália e na Nova Guiné. Caso as fêmeas de ornitorrinco, elas constroem ninhos subterrâneos, onde elas vão fazer a postura de 2 ou 3 ovos.
Um exemplo aqui, né, do ornitorrinco na letra A e das equidnas na letra B. Temos os marsupiais, né, que são os cangurus representados pelos cangurus australianos e os gambás sul-americanos. Caso a fêmea apresente uma bolsa no ventre, né, o chamado marsúpio, onde vai existir uma glândula mamária. E o desenvolvimento embrionário inicia no útero, mas só se completa posteriormente ao nascimento do filhote, certo? Aqui nós podemos perceber o gambá na letra A e na letra B o canguru. Já os placentários, né, os filhotes completam o desenvolvimento embrionário no interior do útero materno. Por exemplo, na nossa espécie, o desenvolvimento ocorre antes, o desenvolvimento completo ocorre antes do nascimento, certo? Esses filhotes eles estão ligados, né, à parede uterina pela placenta. O que é a placenta? Uma associação de tecido materno e embrionário, né? No caso, embrião ligado pelo cordão umbilical.